Olá! Hoje nós vamos falar sobre história da matemática, mais especificamente sobre a sua introdução. Bem, a matemática começou a ser desenvolvida pelo ser humano muito antes de haver uma civilização. Isso porque o ser humano sempre possuiu habilidades naturais para pensar noções quantitativas, como é o exemplo de muito e pouco, grande e pequeno e lento e rápido. Com o passar do tempo, o processo de civilização trouxe novos desafios sociais e econômicos, o que contribuiu para o início de um pensamento matemático mais complexo, estimulando assim o homem a pensar numericamente. Seu primeiro passo para uma matemática não intuitiva foi o processo de contagem, graças à capacidade humana de analisar conjuntos e noções de ordem, o que foi feito inicialmente utilizando as partes do corpo como ferramenta de contagem. Essas práticas no universo numérico, que possibilitaram métodos de contagem, contribuíram para que a matemática surgisse como campo de conhecimento nas primeiras civilizações. Sendo a primeira conhecida como o berço da civilização humana, Mesopotâmico. E foi graças a problemas de natureza econômica e comercial que os primeiros conhecimentos matemáticos surgiram nela, problemas como câmbio de moedas e trocas de mercadorias. Além disso, assim como na Mesopotâmia, as necessidades práticas também foram estímulo para o desenvolvimento da matemática em outra civilização oriental, o Egito. Isso porque o aperfeiçoamento da engenharia, assim como hoje, dependia principalmente do conhecimento matemático. Portanto, se pudermos caracterizar a matemática presente no Antigo Egito e na Mesopotâmia, poderíamos afirmar que esta tem um caráter concreto e prático. Apesar disso, a civilização antiga que desempenhou o papel mais significativo na construção da matemática, tal como a conhecemos hoje, foi a civilização grega, que fez com que a matemática deixasse de ser um conjunto de resultados empíricos e passasse a ter um formato de uma ciência organizada, ou seja, essencialmente abstrata. O primeiro a iniciar seus estudos matemáticos na Grécia foi um homem conhecido como Tales de Mileto, que reuniu conhecimentos da astronomia, geometria e teoria dos números, além de fundar a escola ioniana. Seus conhecimentos foram oriundos de suas viagens à Mesopotâmia e ao Antigo Egito, resultante de suas atividades mercantes. Em suas buscas, Tales foi responsável pelas primeiras ações no sentido de organizar a geometria como estudo abstrato e dedutivo. A escola ioniana, no entanto, perdeu gradativamente sua importância e foi superada pela escola pitagórica, cujo fundador, óbvio, foi Pitágoras. Sua escola dava destaque a 4 campos do saber: aritmética, música, geometria e astronomia. Além disso, Pitágoras dava aos números inteiros o poder de descrever o mundo, mas apesar de interessante, essa concepção sofreu um grande abalo com a descoberta das grandezas incomensuráveis. Exemplo, raiz de 2 que não pode ser descrita como múltiplos inteiros, isso porque a ideia da existência dos números irracionais ainda não havia surgido à tona, e como resultado, ocorreu pela primeira vez na história uma crise nos fundamentos matemáticos. Como resultado dessa crise, ocorreu um levante popular que provocou a destruição do templo de Pitágoras, fazendo com que sua irmandade deixasse de existir como um grupo ativo e organizado. No entanto, as ideias pitagóricas ainda assim influenciaram muitos pensadores. Dentre os mais populares que citaremos aqui foi um homem conhecido como Platão. Enquanto isso, o mundo helênico mudava gradativamente, se estruturando em cidades, também conhecida como polis, que graças à sua autonomia estatal, permitiu surgir um sistema democrático que seria responsável pela consolidação de debates públicos, que por sua vez estimulou o compartilhamento de conhecimentos e sistema de pensamentos, criando um incentivo para a formação da filosofia. Graças a isso, Atenas se tornaria palco da maior contribuição para a estruturação da matemática na Grécia Antiga. Em meio a essa estrutura favorável no mundo helênico,
Platão fundou a academia que mais tarde seria considerado o centro de atividades matemáticas mais importantes dessa época, sendo seu espaço destinado ao estudo, pesquisa e ensino da filosofia e da ciência. E dentre os grandes nomes que estudaram na academia de Platão, temos um homem conhecido como Eudoxo, que mais tarde se transformaria no maior matemático e astrônomo de sua época, e em suas buscas contribuiu para o cálculo de comprimento, área e volume de figuras curvilíneas através do método de exaustão, que hoje se acabou por se tornar elemento importante para o desenvolvimento do cálculo diferencial integral. Sendo assim, podemos caracterizar a matemática presente na Grécia, até então, como sendo abstrata e filosófica.